3 turmas acontecendo, né, aos sábados. Então é uma vez por mês, sábado de manhã, e a segunda turma é sábado à tarde, a terceira turma também é sábado à tarde, e aí vamos começar, né, para esse novo período, né, um novo semestre que vai começar a partir de julho. Já temos uma nova turma, uma 4ª turma vai se abrir, amém? Então, se você deseja estudar conosco, já pode fazer a sua inscrição para essa nova turma da Unireino, em nome de Jesus, amém? E as Bíblias chegaram, né? O pessoal fica pedindo a Bíblia que a gente ministra, que o pastor Bruno usa, que a gente usa para ministrar. É o mesmo preço que você encontra lá e fora, só que ele é um pouco difícil de encontrar. Então, o pastor Bruno, ele sempre pede, né, da editora, a editora, né, nos manda e a gente vende aqui na igreja. Se você quiser adquirir a Bíblia também, lá na frente, com a Thaisa, com os oficiais da igreja, vão poder direcionar você melhor, amém? Ai, cansei. Foram muitos recados, para a glória do Senhor, amém? Dízimo e oferta eu vou dar no final, como a gente faz de costume, amém? Então vamos para a palavra, glória a Deus. O nome da palavra é, como a gente veio, né, do nosso retiro, da nossa mega semana de encontro com Jesus, o nome da palavra é: todo encontro com Cristo nos deixa marcas. Esse é o nome da palavra. Todo encontro com Cristo nos deixa marcas, amém? Eu vou ministrar em cima do texto de Atos 4. Atos 4. Eu vou ler a partir do versículo 1. E vamos até o versículo 31. Quero ler todo o contexto de Atos 4, amém? E depois eu vou focar em alguns pontos. Atos 4 vai dizer assim: e estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, ressentidos de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição entre os mortos, e lançaram mão deles e os encarceraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens já quase 5.000. E aconteceu no dia seguinte que reuniram-se em Jerusalém os principais, os anciãos, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, Caifás, e João e Alexandre, e todo quantos haviam da linhagem do sumo sacerdote, e pondo-os no meio perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo, e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido a vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou entre os mortos, em nome desses é quem este está, são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o qual foi posta por cabeça da esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e de João, e informados de que eram homens iletrados e incultos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus, amém? E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinha que dizer o contrário. Todavia, mandando-os sair fora do conselho, confinciaram-se entre si, dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Israel é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não podemos negar. Mas para que não se divulguem mais entre o povo, ameacemo-los, para que não falem mais nesse nome a homem nenhum. E chamando-os disseram que absolutamente não falassem e nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo
justo diante de Deus ouvir-vos antes a voz do que a Deus? Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, disseram-nos para ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera, pois tinha mais de 40 anos em que se operara aquele milagre de saúde. E soltos eles foram para os seus e contaram tudo, e disseram os principais sacerdotes e os anciãos, e ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que neles há, que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramaram os gentios e os povos pensaram as coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra, os príncipes se juntaram uma contra o Senhor Deus e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, como os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendeste a tua mão para curar, para que se façam sinais e prodígios pelo nome do seu santo filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigada por esse tempo, obrigada por cada vida que está aqui, Senhor. Obrigada pela oportunidade, Senhor, de falar da Tua palavra. Que, Senhor, nós queremos Te render graças esse dia. Obrigada, Senhor, pelo Teu Espírito. E que em um só Espírito, Senhor, podemos estar conectados a Ti, Senhor. Para, assim como diz a palavra, unanimemente, Senhor, estarmos juntos em uma só palavra, em um só propósito, em uma só voz, para que possamos ser cheios do Teu Espírito, Senhor, para que o espírito de ousadia que há em Ti, Senhor, possa ser estabelecido dentro de nós, para que possamos falar de tudo aquilo que vemos, de tudo aquilo que ouvimos a Seu respeito, Senhor. Oramos para que o Senhor fale conosco de uma forma clara, Senhor, para que possamos ter entendimento e revelação da Tua palavra, Senhor, para que todos aqueles que estão ouvindo essa palavra possam ser esclarecidos pelo Teu Evangelho. Então ilumina, Senhor, ilumina o nosso entendimento, ministra aos nossos corações, e que a Sua palavra seja para nós alimento, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Glória a Deus. Então, a palavra vai dizer que eles, Pedro e João, eles são presos. Por quê? Porque eles estavam, por conta do milagre que eles fizeram, que está lá em Atos 3. Atos 3 vai relatar a respeito de um homem coxo, né, de um homem que não andava, que todo dia era colocado à porta do templo. E quando João e Pedro passavam por essa porta, esse homem vai interpelá-lo e pedir para eles uma esmola, que é o que ele costumava fazer. Todos os dias ele ficava lá, alguém colocava esse homem coxo na porta do templo para que ele pudesse pedir esmolas. E quando eles pedem esmola para Pedro e João, é um texto muito conhecido que nós ministramos bastante. Pedro vai virar para esse homem e vai falar: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda. E aí Pedro estende a mão, o toma pelas mãos, esse homem fica de pé e entra com eles para dentro do templo. Esse homem já estava anos e anos e anos, desde, né, da sua juventude, desde novo, né, naquela situação. Então a palavra vai dizer que há 40 anos que aquele homem estava daquele jeito. E a palavra vai dizer para nós então que todos veem aquilo que Pedro e João fizeram e ficaram maravilhados. E começa dentro do templo, dentro de Jerusalém, da cidade, esse burburinho, porque todos conheciam o homem coxo e todos conheciam Pedro e conheciam João. E a palavra vai dizer então que Pedro começa a pregar, igual está aí no início de Atos 4, ele começa a falar, estando eles falando ao povo, vem então os sacerdotes, os capitães do templo e os saduceus. E os saduceus, eles estão ressentidos, porque eles estavam o quê? Pelo testemunho daquele homem, da cura daquele homem, ensinando, anunciando Jesus,
que Jesus tinha morrido, sido crucificado e ressuscitado dentre os mortos. E eles estavam bravos, os saduceus, por quê? Porque os saduceus não criam na ressurreição, amém? Era um povo, né, uma parte aí do povo, amedrontá-los, ameaçá-los para que eles não falassem mais de Jesus, mas eles vão falar, não tem como eu não falar daquilo que eu vi, daquilo que eu ouvi, daquilo que eu experimentei, amém? Por quê? Porque toda vez que nós temos um encontro com Jesus, fica uma marca em nós, e não tem como esconder essa marca, não tem como calar essa marca, não tem como, mesmo que as pessoas tentem nos calar, não tem como, porque a marca de Cristo prevalece sobre nós, amém? E eu separei 3 pontos que eu extraí desse texto, né? Eu li todo para poder entender o que tudo, né, estava dizendo, o contexto de tudo. Mas eu quero extrair algumas coisas desse texto que eu acredito que são importantes para nós, principalmente depois, né, do retiro, principalmente tudo que nós vivemos nesse tempo. E a primeira coisa que eu quero mencionar é o versículo 13. Versículo 13 vai dizer assim: então, eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens iletrados e incultos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Então, Pedro e João estavam, né, vendo a ousadia deles, de como eles falavam, de como eles estavam, né, não justificando, mas obviamente, né, testemunhando Cristo naquele momento, os feitos de Cristo. Eles ficaram então surpresos com a ousadia de João e de Pedro. Por quê? A palavra ousadia significa intrepidez. A palavra ousadia significa liberdade em falar. Então eles falavam com muita liberdade, significa falar com franqueza, abertamente, com muita intensidade. É isso que significa alguém ousado, alguém que tem intrepidez, alguém que fala com liberdade, com muita intensidade, com muita franqueza, porque tem propriedade daquilo que está falando, amém? Não fala porque alguém falou e você fica acumulando informações de pessoas, mas alguém que realmente entende daquilo que está falando. Então fala com intrepidez, fala com ousadia, tem liberdade de falar. Então eles estavam assim livres, né, com muita intensidade falando de Jesus. E eles ficaram maravilhados. Por quê? Porque eles eram iletrados e incultos. O que significa isso? Que eles não sabiam escrever, eles não sabiam ler, ou seja, eles eram analfabetos. Pedro e João, eles não tinham instrução. Pedro e João, né, eles não tinham estudo, eles não eram como os religiosos, os fariseus. Eles não prosseguiram no estudo, que eles começam a estudar desde menino. Com 13 anos eles já têm que saber a Torá, eles já precisam ministrar a Torá na frente, né, dos mais velhos. Tem todo um ritual aos 13 anos. Então Pedro e João não tiveram essa oportunidade, amém? Então eles não eram letrados, não eram conhecedores da palavra, não eram conhecedores da lei, não sabiam escrever, o que era um pouco comum naquele tempo, amém? Então eles eram, vamos chamar assim, né, sem instrução, analfabetos. E quando você vê alguém assim falando com tanta autoridade, com tanta clareza do assunto, então eles ficaram admirados. E o que lhes aconteceu? Eles ficaram tão maravilhados, tão admirados, que eles julgaram que eles realmente estiveram com Jesus, porque eles não poderiam ter obtido todo esse conhecimento de outra forma. Por quê? Porque eles eram iletrados, eles eram incultos, eles eram analfabetos. Vocês estão entendendo? Diga amém. Sabe por quê? Eles ficaram tão admirados e maravilhados, porque estar com Jesus muda quem você é. Quando encontramos com Jesus e temos um encontro com Jesus, e eu não estou falando apenas do retiro, mas do nosso dia a dia, quando encontramos com Jesus, quando buscamos por Ele, quando nos colocamos em ouvi-lo, Jesus muda quem nós somos. Jesus muda a nossa vida. E o que está acontecendo aqui nesse momento do versículo 13? Todo esse pessoal que prendeu João, que prendeu Pedro, né, que levaram eles para o Sinédrio para poder julgá-los, para que eles pudessem explicar a história, né, do homem coxo lá de Atos 3, eles conheciam João, eles conheciam Pedro, eles sabiam que eles moravam em Cafarnaum, sabiam que eles eram pescadores, sabiam justamente da incapacidade intelectual deles,
sabiam que eles eram homens, né, sem leitura, né, que não tinham oportunidade de estudar. Aqueles homens, né, os sacerdotes, os saduceus, eles sabiam quem era Pedro, eles sabiam que era João, sabiam que eles habitavam em Cafarnaum, que eles eram pescadores. E quando eles trazem Pedro para o interrogatório, eles pensaram o quê? Vou trazer o Pedro, eu conheço o João, vai ser fácil interrogar eles, vai ser fácil condenar eles, porque como eles são iletrados, como eles não têm instrução, eles não vão saber rebater, eles não vão saber se defender. A gente vai trazer aqui uma palavra, vamos trazer a lei, vamos trazer um confronto, e eles não vão conseguir responder, eles não vão ter argumentos. Mas para surpresa deles, quando Pedro abre a boca, flui de Pedro uma imensa sabedoria. Quando Pedro abre a boca, né, e João, flui deles uma imensa sabedoria, como diz Jesus no Evangelho de Mateus 10, que vai dizer que é uma sabedoria irresistível. Jesus em Mateus 10 vai falar assim para eles: eles vão levar vocês, eles vão prender vocês, vão levar vocês diante dos reis, vão levar vocês diante de governantes, vão colocá-los diante do sinédrio para julgá-los, mas não se preocupem com aquilo que vocês vão falar, porque eu vos darei boca para falar, vos darei sabedoria pelo Espírito de Deus, e o Espírito de Deus vai falar através de vocês. Jesus já tinha instruído a eles que esse dia ia chegar e que eles não se preocupassem com aquilo que iam dizer. Por quê? Porque Jesus sabia da condição natural deles, mas Jesus sabia do poder que há no Espírito de Deus. E ele falou: não se preocupem, né? Só faz a obra, só faz aquilo que você for chamado. E quando isso acontecer, o Espírito Santo vai falar através de vocês. E quando o Espírito Santo fala, é uma sabedoria que ninguém consegue resistir. Então, quando eles pensam, né, os homens do sinédrio, né, os governantes, acham que estão falando com dois homens iletrados, eles estão falando com dois homens que, na verdade, não só andaram com Jesus, não só viveram com Jesus, mas homens que experimentaram do Jesus ressuscitado. Eles não só andaram com Jesus, eles experimentaram do Jesus ressuscitado, eles experimentaram agora do poder do Espírito Santo. Então eles acharam que ia ser fácil condená-los, né, por conta da falta de cultura que eles tinham, de sabedoria, de conhecimento, mas eles não sabiam que a verdadeira sabedoria vem de Deus, que essa verdadeira sabedoria vem do Senhor. Então Pedro não se tornou sábio e competente porque ele andou com Jesus humano. Pedro está nessa situação porque ele se tornou alguém sábio porque o Espírito do próprio Cristo agora estava dentro dele. Porque o Espírito do próprio Jesus, do próprio Cristo, habitava dentro de Pedro, habitava dentro de João. Então o Espírito então falava através deles, falava por eles. O Espírito de Cristo, quando está dentro de Pedro, gera em Pedro uma transformação, gera em Pedro uma mudança, que Pedro deixa de ser aquele Pedro pescador, aquele Pedro iletrado, aquele Pedro inculto, aquele Pedro, né, grosseiro, e ele passa a ser aquele Pedro que agora é movido pelo Espírito de Deus, que é cheio do Espírito Santo, que é cheio da sabedoria que vem do alto. O que eu quero dizer para vocês é que o teu encontro real e verdadeiro com Cristo vai gerar em você uma transformação, e que essa transformação, as pessoas que antes te conheceram vão olhar para você e vão notar que algo mudou. Vão notar que há algo diferente com você a cada encontro que você tiver com Jesus, com a sua palavra, com a vida do Espírito de Deus dentro de você. As pessoas vão notar que algo mudou dentro de você, e as pessoas vão falar assim: ué, o que aconteceu, né? Fulano não parece mais o mesmo que eu conheci. Não parece mesmo, não é mais a mesma pessoa, porque antes ele era um homem natural, um homem carnal, com a sabedoria dessa terra, mas agora ele é cheio da sabedoria irresistível do Espírito Santo de Deus.
não parece mais o mesmo, não é mais o mesmo, porque todas as vezes que nós temos um encontro genuíno com Cristo ressurreto, o próprio Cristo coloca dentro de nós coisas que são dele. E quando ele coloca coisas que são dele dentro de nós, não tem como permanecer sendo a mesma pessoa. Não tem como mais permanecer sendo quem você era antes. Agora, aquele que era iletrado, agora tem a sabedoria do céu dentro dele. Porque essa é a verdade, é a verdadeira obra da realidade de Cristo em nós. Essa é a verdadeira obra real de que Cristo faz dentro de nós. Ele vem para nos transformar, para nos mudar. Então ele vai agora nos enchendo dele, da sua verdade, da sua realidade. E a gente nunca mais é a mesma pessoa de antes. Não tem como você ter um encontro genuíno com Cristo e permanecer da mesma forma. Não tem como você ter um encontro genuíno com o Senhor e as pessoas não começarem a notar, quando você abrir a sua boca, que algo mudou. E a palavra vai dizendo no versículo 13 que nós lemos: eles então se maravilharam, se admiraram e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E é assim que vai ser a cada encontro que você tiver com Cristo. As pessoas ficarão maravilhadas, vão ficar admiradas, e elas reconhecerão que você tem andado com Ele, que você tem estado com Ele, que você tem a vida dele. Amém, igreja? Então, muda muita coisa quando nós encontramos com Cristo. Muda interiormente, muda o nosso exterior. Eles aqui estão reconhecendo que Pedro e João tiveram um encontro, com Jesus, porque eles viram uma mudança interior através da sabedoria que saía da boca deles. Então eles veem a mudança interior, vê que como sai tanta sabedoria, com tanto conhecimento de dentro deles. Então eles conseguem reconhecer a mudança interior que Cristo fez antes, nesses homens que eram iletrados, que eram incultos, que eram apenas pescadores pescadores de peixe normal. E agora se transformaram em pescadores de homens. A palavra vai dizer que 4.000 pessoas, mais de 4.000 pessoas, 5.000 pessoas se renderam a Cristo naquele momento. Muitas pessoas, A primeira vez que o Espírito Santo enche, em Atos 2, 3.000 pessoas se convertem. Agora mais 4.000 pessoas, 5.000 pessoas. E a palavra vai dizendo que a cada encontro com Cristo, o número de discípulos ia aumentando, o número de pessoas ia aumentando, as pessoas iam chegando. Porque pela sabedoria do homem natural, não, pela sabedoria irresistível do Espírito que habita dentro deles, que habita dentro de nós. Vocês estão conseguindo entender? Diga amém. Então, muda muita coisa. Não só muda o nosso interior, mas muda também o nosso exterior. Quando Jesus foi preso, a criada que estava naquele lugar onde Jesus foi preso, Pedro estava próximo, e a palavra vai dizer que ela fala assim para Pedro: você não é um deles? Você se veste igual a eles. Você se veste igual a ele, você não é um deles? Então não é só uma mudança exterior, amém? Como Pedro foi, visto logo e notado naquele momento quando Jesus estava sendo crucificado, que ele era um deles. Mas a mudança, quando o Espírito Santo entra em nós, quando nós somos cheios do Espírito Santo, começa uma mudança interior, amém? Quando nós encontramos com Cristo verdadeiramente, não só o nosso exterior fica parecido com Ele, mas o nosso interior é totalmente transformado, amém? Então, nós tivemos agora esse retiro e teremos muitos outros, mas não podemos viver de retiro em retiro. Todo dia é dia de encontrar Jesus. Todo dia é dia de ter um encontro genuíno com Ele. E eu pergunto, desse encontro que nós viemos até o dia de hoje, 21 de abril, quantos encontros você já não teve com Jesus? E o que mudou em você? Você tem que começar a refletir, o que já mudou em você, de tantos encontros que você já teve com Jesus até o dia de hoje. Lá em Gênesis 33,
Eu não vou ler, mas vou contextualizar. Gênesis 33, do 22 ao 31, vai contar a história de Jacó, quando Jacó teve um encontro com Deus. Né? Todo mundo conhece a história de Jacó? Diga amém. Não conhece só a musiquinha não, né? Jacó segurou o anjo, e não deixou, né? Que a maioria conhece só a musiquinha do Jacó, né? Que o Jacó segurou o anjo e não deixou ele subir. Quando o Jacó ele tem um encontro com Deus, né? Que não era o anjo, era o próprio Deus. Que a musiquinha também tá meio errada, mas deixa abaixo. Quando ele tem um encontro com o próprio Deus, em Gênesis 33, o que muda na vida de Jacó? Não foi só o nome de Jacó que mudou. Jacó está ali, né, falando com Deus, brigando com Deus. Ele passa a noite inteira, a madrugada toda. A palavra vai dizer que o sol já raiava. Ele falava, me deixa ir. Ele falou, não vou deixar, até que você me abençoe. Então ele tem, né, um momento ali com Deus. E a palavra vai dizer que naquele momento com Deus, Jacó não tem só o seu nome trocado para Israel, que naquele momento ele passa a chamá-lo, né, de Israel, porque ele lutou com Deus naquele dia. Por isso que ele tem um nome trocado para Israel. Mas outra peculiaridade acontece com Jacó. Jacó sai dali mancando, que a palavra vai dizer que ele fere Jacó na coxa. E vai. Então, não só o nome de Jacó muda naquele momento, naquele encontro que ele teve com Deus, mas Jacó sai mancando, ele sai arrastando uma perna. Então olha para mim que você precisa entender pelo Espírito, amém? Não confie em ninguém que não manca. Não confie em ninguém que não manca. Jacó lutou com Deus a noite inteira. E o que vai acontecer? Ele vai sair desse encontro se arrastando. Ele vai sair daquele encontro marcado. Ele sai daquele encontro ferido da coxa. Porque isso é super necessário, que todo encontro genuíno que você tenha com o Senhor, você saia marcado. Porque tem gente que está em pé demais. E não tem como você ter um encontro com Deus e não sair mancando, não sair se arrastando, não sair marcado. Então não confie em ninguém que não foi marcado pelo encontro que teve com Deus. Porque todo encontro que nós temos com o Senhor, nós saímos marcados desse encontro. Há uma marca em nós. Não tem como você passar por uma luta com Deus, de você estar de frente com Deus e não sair marcado por Ele. Porque um verdadeiro encontro com Ele sempre vai deixar marcas. Sempre vai nos deixar marcas. 1 Pedro 4:13 vai dizer assim: contudo, alegrai-vos por ser de participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Faz parte de todo encontro com Cristo as marcas. Faz parte daqueles que são discípulos e são seguidores de Cristo terem marcas, serem marcados ao longo do caminho. Mas esses sofrimentos são leves e momentâneos, porque maior é a glória que está sobre nós. Um encontro com Jesus, um encontro com Cristo transforma. Mas se nada foi transformado, você pode ser um membro de igreja, você pode ser um frequentador de culto, você pode ser um líder de célula, você pode ser um discipulador, você pode ser um pastor, você pode ter até a maior igreja da cidade, só não teve um encontro com Ele. Porque todo encontro com Jesus transforma. Então, se você não foi transformado, se não há marcas, se não há transformação, você pode até ser o pastor mais reconhecido, o melhor líder, o melhor discipulador, ter a maior igreja, só não teve um encontro genuíno com Ele. Porque todo encontro genuíno com Deus nos deixa marcas, nos transforma, nos muda, não tem como permanecer o mesmo, amém? Então, quando você encontra com Jesus, você não vai conseguir mais ser o mesmo marido. Quando você tem um encontro genuíno com Jesus, você não consegue ser o mesmo pai, você não vai conseguir mais ser a mesma mãe que você era, você não consegue ser o mesmo filho que você era, você não consegue ser o mesmo chefe, você não consegue nem ser o mesmo funcionário que você era no seu trabalho. Por quê? Porque agora a forma
mudou. Porque você teve um encontro com o Senhor, porque essa vida que você encontrou vai te marcar, vai te transformar, vai começar a mudar você. Então não tem como você ser a mesma pessoa, não tem como você ser o mesmo marido, a mesma esposa, a mesma filha, o mesmo funcionário, o mesmo chefe. Não tem como você ser o mesmo amigo. Por quê? Porque aonde Cristo verdadeiramente toca, se transforma. Depois que encontramos com Cristo, não dá mais para ser o mesmo. Não tem como ser o mesmo, não tem como permanecer o mesmo. Vocês entenderam até aqui? Diga amém. Uma outra parte que eu quero extrair desse texto é o versículo 19. Versículo 19 e 20, vai dizer assim: respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Eu vou ler em outra versão, tá? Vou ler na NVI. Mas Pedro e João responderam, versículo 19: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus? Pois não podemos deixar de falar do que vimos e do que ouvimos. Então, ou seja, é a famosa resposta que Pedro vai dar lá, e está lá em Atos 5, 29. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. É isso que Pedro vai responder: julgai vós justo, dar diante de Deus, dar ouvido àquilo que vocês estão falando, do que ao próprio Deus. Né? Na versão da NVI vai falar diretamente, né? É justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus? E Pedro vai repetir isso novamente lá em Atos 5, 29. Ele vai dizer: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E ele vai dizer no versículo 20: pois não podemos deixar de falar daquilo que vimos e daquilo que ouvimos. Só há um tipo de pessoa que não fala de Jesus. Pergunta para mim, qual? Quem não viu e quem não ouviu dele. Só há um tipo de pessoa que não fala de Jesus: quem não viu e quem não ouviu. Porque se você teve um verdadeiro encontro com Cristo, se você teve um verdadeiro encontro genuíno com o Senhor, esse encontro te deixa marcas, e não há possibilidade de você não falar disso. Não há possibilidade de você se calar diante de tudo aquilo que você viveu, de tudo aquilo que Ele transformou, de tudo aquilo que Ele te revelou, de tudo aquilo que Ele te mostrou. Um verdadeiro encontro com Cristo é algo que marca você de uma forma que não existe mais a possibilidade de você ficar calado. Você tem que falar daquilo que você viu e daquilo que você ouviu. Mesmo que os homens mandem você se calar, como foi o caso de Pedro e João, ele vai falar: posso eu obedecer a vós e desobedecer ao meu Senhor? Eu não posso me calar diante daquilo, né? Não podemos deixar de falar, não podemos nos calar diante daquilo que temos visto e daquilo que temos ouvido. Quem tem um encontro genuíno com o Senhor não fica calado. Existem alguns termômetros que podemos usar para dizer se verdadeiramente nós nos convertemos ou não. E uma dessas coisas é se nós falamos a respeito de Cristo. Um desses termômetros para a gente ver se a gente verdadeiramente, né, está convertido, né? Porque uma coisa é você confessar Cristo e ser salvo, outra coisa é você se converter. Converter é uma mudança de vida, é você abandonar as velhas práticas, é você verdadeiramente seguir e prosseguir conhecendo ao Senhor. E um desses termômetros para saber se você verdadeiramente se converteu ou não é se nós anunciamos a Cristo. Se você tem prazer de falar com o Senhor, se as circunstâncias e os homens não te calam diante daquilo que você ouviu e daquilo que você viu. Porque qualquer coisa boa que acontece conosco, ou que acontece na sua vida, você quer contar para todo mundo. Acontece uma coisa boa, você passa numa faculdade, você quer contar. Você tira nota boa na sua prova, você quer contar. Você ganha um presente legal, você quer contar.
tudo que acontece de bom na nossa vida, ainda mais hoje com as redes sociais, a gente quer logo postar, quer logo contar, né? Se você vai para academia, põe lá, tá pago. Por quê? Porque para você aquilo ali é importante. Foi um dia de superação, você conseguiu vencer seu cansaço, você venceu as suas barreiras, amém? Então você quer mostrar que você está lá, resistindo, persistindo. Vocês estão entendendo? Então, por exemplo, né, você vai lá, né, o marido faz uma graça, dá uma florzinha para a esposa, aquela florzinha lá, né, vai lá, olha que bonitinha a florzinha, ele pegou do canteiro do vizinho, mas está tudo bem. Por quê? Porque você quer mostrar aquele momento, né, de emoção, né? O marido te leva para jantar à luz de velas, te leva no podrão, põe 2 velas e acende, e você acha lindo, ai que lindo, olha meu jantar romântico, que posta. Por quê? Tudo aquilo que acontece de bom na sua vida, você quer mostrar. Aí você ainda põe lá um textão de declaração, olha que o meu marido é lindo, me levou para jantar na luz de vela, tá lá no podrão, ele pegou 2 velas, botou assim, mas tá lindo, mas tá valendo. Por quê? Porque quando algo bom acontece conosco, nós queremos que todo mundo saiba. A gente quer que a nossa casa saiba, a nossa família saiba, nossos amigos saibam, e agora até os inimigos, você posta na internet, todo mundo vê. E aí, te acontece a melhor coisa que poderia acontecer na sua vida, que é encontrar o seu Salvador. Acontece a melhor coisa que poderia ter acontecido na sua vida, que é encontrar com Cristo, que é ser livre do inferno, que é ser livre de uma condenação eterna. Alguém que te deu uma vida, e uma vida para que você viva em abundância. E você não quer falar disso para ninguém? Tem algo errado nisso, não tem? Você tem um encontro, você conheceu a pessoa mais importante da sua vida, mais importante do que seu marido, que seu filho, mais importante do que seus amigos, que sua família. Você tem um encontro genuíno com ele, e você não quer falar nada a respeito, você não tem interesse de mostrar para todo mundo que o que você encontrou, o que ele fez na sua vida, tem algo de errado. Por quê? Porque você não viu e não ouviu. Porque às vezes você pode passar a vida inteira de culto em culto, retiro em retiro, mas se você não sente prazer de falar a respeito desse Cristo, é porque verdadeiramente você não o viu, não o conheceu e não o experimentou. Porque não tem como, é impossível. Não tem como você deixar de falar daquele que você viu, daquele que você ouviu, ao menos que a sua experiência com Jesus não tenha sido real. A menos que a sua experiência com Ele não tenha sido verdadeira. Mas se ela foi genuína, se ela foi verdadeira, não tem como ficar calado. Não tem como você esconder e guardar para você. Não podemos deixar de falar daquele que vemos. Não podemos deixar de falar daquele que ouvimos. Vocês entenderam até aqui? Diga amém. E um outro ponto que eu quero ressaltar é o versículo, a partir do versículo 26. Versículo 26, 27 e 28. Que eu entendo que esses 3 pontos são importantes para tudo aquilo que a gente viveu. Não só esses dias de retiro, obviamente, mas ao longo de todo esse ano. Vai dizer assim no versículo 26: levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se juntaram um contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se juntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com todos os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito tinham anteriormente determinado, do que se havia de fazer. Então no versículo 26, eles levantaram-se, eles vão começar a clamar, né? Esse clamor que eles levantam, que quando João e Pedro saem, eles vão até os seus, a palavra vai dizer que eles vão encontrar, né, os seus irmãos, vão encontrar, né, o povo, e aí eles vão começar a contar aquilo que aconteceu, e eles juntos levantam um clamor. Esse clamor está lá em Salmos 2, depois se você quiser ler, né, você vai encontrar esse clamor que eles vão levantar diante do Senhor, lá em Salmos 2.
É um texto que Davi falou, amém? E aí vai dizer assim no versículo 27: porque verdadeiramente contra o seu santo filho Jesus, que tu ungistes, se ajuntaram, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com todos os gentios e o povo de Israel. Então, quem se juntou contra o Senhor foram quem? Herodes, Pôncio Pilatos, os gentios e o povo de Israel, que ele começa a descrever aí no texto, como Anás, Caifás. Ele vai falar, de pessoas que se juntaram contra, Jesus, Judas, que o traiu. Mas eles se ajuntaram para quê? Por que eles se ajuntaram? Ele vai responder no versículo 28. Eles se ajuntaram para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Deus está no controle de tudo. Deus sempre esteve no controle de tudo. Deus permanece no controle de tudo. E eu entendo que isso pode ser uma resposta não só para hoje, mas para os dias que vão vir na sua vida. Deus está no controle de tudo. Deus permanece no controle de tudo. A palavra vai dizer que eles se levantaram contra Jesus. Herodes se levantou, Pôncio Pilatos se levantou, os gentios se levantaram, gente de todo o povo de Israel se levantou, Anás, Caifás, sumo sacerdote, o próprio discípulo Judas, que o traiu, se levantou contra Jesus. Mas para quê? Se juntaram para quê? Para cumprir o propósito que Deus já tinha pré-determinado. Eles se juntaram para fazer tudo, o que a tua mão e o teu propósito tinham pré-determinado, determinado anteriormente que se havia de fazer. Deus já tinha determinado todas as coisas. Tudo faz parte do plano de Deus. Tudo faz parte do propósito de Deus. Nada foge do controle de Deus. E aí você pode falar: se levantou Herodes. O que Herodes não sabia quando ele se levanta para poder condenar Jesus naquele tempo é que Herodes estava a serviço de Deus. O que Pilatos não sabia é que Pilatos estava a serviço de Deus. O que Judas não sabia é que Judas estava a serviço de Deus. E todo esse povo, juntamente com o povo de Israel, que se levantou contra Cristo para o matar, que o mataram, aquilo parecia, para eles uma vitória, para nós uma derrota, mas na verdade era algo que Deus já tinha estabelecido, era algo que Deus já tinha determinado. O Getsemane estava nos planos de Deus, a cruz estava nos planos de Deus, Pilatos lavar as suas mãos estava nos planos de Deus, Judas vender Jesus por 30 moedas de prata estava nos planos de Deus. O que eu quero dizer para vocês com isso: não se assuste quando as coisas parecerem estar indo para o lado contrário, porque pensa, você olhando a cena, Herodes quer matar Jesus, Judas vendendo Jesus, Pilatos lavando as suas mãos, os discípulos na hora que ele ia ser preso, crucificado, fugiram, o abandonaram, e agora Jesus vai para a cruz e não tem mais o que fazer, e Deus está falando assim do céu: tudo o que eles estão fazendo é porque eu predeterminei, é porque eu desejei, é porque eu escrevi, tudo faz parte do meu propósito, da minha vontade, porque eu preciso salvar a humanidade através do meu filho Jesus, e para isso acontecer, ele precisa ser preso, ele precisa ser injuriado, ele precisa ser colocado como sacrifício diante de todos, porque isso tem que acontecer. É necessário que o traiam, é necessário que o vendam, é necessário que o neguem, é necessário que o sentenciem à morte, porque faz parte do meu propósito salvar a humanidade através do meu filho. Tudo está no controle de Deus. O mesmo aconteceu com José. O mesmo acontece com José lá no Egito, que é uma tipologia, de Cristo, A palavra vai dizer que José, ele recebe uma túnica do pai, ele menino, uma túnica colorida. Por conta dessa túnica, os irmãos sentem inveja dele. Por conta dessa túnica, os irmãos ficam com ciúme e pensam em matar o irmão, pensam em matar José. Aí no meio do caminho eles pensam: melhor não matar, vamos jogar ele na cisterna e vender ele como escravo. Então José,
ele é colocado numa cisterna pelos irmãos, vendido como escravo, até ele chegar no Egito. Quando ele é vendido, né, e ele vai servir dentro da casa de Potifar. E quando parecia que estava tudo indo bem, que José estava ali governando ali, né, só a casa de Potifar, ele já estava sendo, né, comandante ali dentro da casa de Potifar. Vem a Potifera, a mulher de Potifar, endemoniada, cheia da pombagira, tentando atacar José, né, tentando ter relações com José. José, por honrar o seu senhor, nega, né, ter relações com aquela mulher, e ela fica, né, brava, mesmo assim denuncia ele. Então José foge, mas vão atrás de José, então José é preso. E na prisão, ele conhece lá, né, um padeiro e um copeiro que falam que vão ajudar ele, mas esquecem dele na prisão. E José passa anos na prisão. E quando ele é chamado para interpretar o sonho de Faraó, que é o momento que ele é liberto daquela prisão e se torna governador de todo o Egito. Não havia ninguém maior do que José, a não ser Faraó, em todo o Egito. E aí você vê, por conta de uma túnica, ele foi vendido. E aí a palavra vai dizer que num fatídico momento onde a terra estava em escassez, quem vai comprar comida com José? Os irmãos que o venderam. Os irmãos vão ter que ir lá. Ele não sabe que José era irmão, né? Não sabe quem era José. E eles vão lá até José para poder comprar comida, para poder ter do que se alimentar. E depois de 20 anos de cadeia, depois de 20 anos de sofrimento, depois de 20 anos de escravidão, depois de 20 anos de humilhação, José tem um encontro com seus irmãos. Imagina se fosse você, o que você faria? Seus irmãos te venderam, tiraram do conforto da sua casa. Você passa 20 anos sendo humilhado, escravizado, sofrendo. Mas olha o que José vai fazer lá em Gênesis 45. Eu perguntei o que você faria, mas provavelmente, né, se você não tiver muito aleluiado, a sua vontade era o quê? Matá-los, né? Com certeza. Mas olha o que José fez. A palavra vai dizer assim em Gênesis 45. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e chamou: fazei sair daqui todo o homem. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Então nesse momento ele vai se dar a conhecer, ele vai se revelar que ele é o José, que ele é o irmão, né? E levantou-se a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviram e a casa de Faraó o ouviram. E disse José aos seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. Por que eles estavam com medo? Eles não conseguiram esboçar nenhuma reação de alegria e contentamento. Por quê? Porque eles ficaram com medo. Eles ficaram, né, perplexos por ver José. Por quê? Porque José, naquela posição de governador, naquela posição que ele era o mais importante de todo o Egito, José poderia mandar matá-los, José poderia mandar prendê-los, José poderia transformar todos eles em escravos. E qualquer coisa que José fizesse seria justificável por aquilo que os irmãos fizeram com ele. Vocês estão entendendo? Diga amém. Versículo 4 vai dizer assim: e disse José então aos seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, o vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos por me haver vendido para cá. Olha o que José vai falar: porque para a conservação da vida Deus me enviou antes de vós. O que José está dizendo? Vocês acharam que tinham me vendido como escravo, mas não eram vocês que estavam me vendendo, era Deus que estava me enviando na frente para conservar a vida daqueles que são da minha casa. Olha o que José entendeu. José falou: não fique entristecido, não pese o vosso olhar, não tenham medo.
Porque eu sou José, aqueles que vocês venderam para o Egito. Mas não achem vocês que foram vocês que me venderam, mas foi para a conservação da vida. Deus me enviou antes de vós. Deus enviou José na frente, sendo vendido como escravo. José, por si mesmo, nunca deixaria a sua casa. José, por si mesmo, ele era muito apegado ao seu pai. Ele nunca ia deixar a sua casa. Ele nunca ia deixar o seu pai para ir para o Egito sozinho. Então Deus teve que providenciar uma forma. E a forma foi essa: os irmãos o invejarem, terem ciúme deles a ponto de o jogarem numa cisterna e venderem ele como escravo. Só que José entendeu que o propósito de Deus era que ele fosse antes dos irmãos. José teve a consciência de que por mais que os irmãos tenham feito aquilo, não foram eles que fizeram, faz parte do plano de Deus. Assim como Pilatos foi usado para lavar as mãos, Judas para trair Jesus, eles foram usados por Deus para o cumprimento do propósito. Versículo 6 e 7 vai falar assim: porque já houve 2 anos de fome no meio da terra e ainda restam 5 anos, né? Que foi o sonho que ele profetizou, que haveria 7 anos de sequidão e 7 anos de abundância. 7 anos de abundância, depois mais 7 anos de sequidão. Pelo que Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para guardai-vos em vida por um grande livramento. Então ele fala: Deus me enviou na frente para conservar a vossa sucessão, para guardar o nosso povo, para que o nosso povo sobrevivesse a esse tempo de escassez, para que a nossa geração e a geração posterior sobrevivesse sobre a terra, e para guardar a vida e livrá-los, né, da morte, livrá-los da miséria, livrá-los da fome. Agora, quantos de nós teria esse coração? Quantos de nós hoje tem esse coração? Que coração, pastora? De entender que as coisas ruins que acontecem conosco é porque Deus tem um propósito. Entender que as coisas que acontecem na nossa vida, não boas, mas as coisas ruins, as coisas pesadas, as coisas que são duras de se lidar muitas vezes, é Deus, porque Ele tem um propósito. Deus tem o governo de tudo e Ele sabe o que é melhor. E todos aqueles que forem usados por Deus também serão primeiro provados por Ele. Deus tem um propósito em todas as coisas. Deus sabe o fim antes mesmo do começo. Ele sabe como vai ser o meu fim, como vai ser o seu fim. Ele sabe do propósito e a parte que nós temos dentro desse propósito. Então Ele sabe o que é necessário. E todos aqueles que forem usados para viver, para concluir, para fazer parte desse propósito, serão provados por Deus. Assim como foi Abraão, assim como foi José, assim como foi Moisés, assim como foi Davi, assim como foi Jesus. Então por que não seria com você? Por que não seria conosco? A igreja se colocou num lugar reservado, como se ela estivesse dentro de um potinho especial de vidro, onde nada pudesse chegar até ele, onde nada pudesse te atingir. Não, é o próprio Deus, não é o diabo não, é o próprio Deus provando os seus filhos para o cumprimento do seu propósito. Porque é muito fácil associar as coisas boas a Deus. Alguma coisa boa acontece, a glória é Deus, foi Deus que fez, foi Deus que me deu. E as coisas ruins? O que eu quero dizer é que as coisas ruins que acontecem na nossa vida, que acontecem conosco, não são ruins. Por quê, pastora? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, não são algumas coisas, são todas as coisas. Sejam boas, sejam ruins. Não são algumas coisas, não são, porque as boas coisas cooperam para o bem. Todas as coisas cooperam para o
bem, daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Está lá em Romanos 8, 28. Então, nós temos que ser como Jesus, que não reclamou em nenhum momento de viver o propósito do Pai, de abrir mão de quem Ele era, da sua glória, para viver a vontade do Pai. Como José também nunca abriu a boca para murmurar, mesmo passando 20 anos cativo, escravo, sendo humilhado. Assim como Davi, assim como Abraão. Tudo faz parte do plano de Deus. Você não pode achar que o diabo teria mais força para mover na sua vida do que o próprio Deus. Porque se você está em Cristo, diga: eu estou. Não tem como o diabo entrar na sua vida. Não tem como o diabo bagunçar a sua vida. Se você está em Cristo, o diabo não toca. Então o que está acontecendo, pastor? É o próprio Deus. É o próprio Deus. Faz parte. A palavra vai dizer que no mundo nós teríamos aflições. Qualquer evangelho diferente desse não é o evangelho de Cristo. Então a gente precisa parar de reclamar e entender que Deus tem um plano, que Deus tem um propósito e que Deus não colocou um ponto final na sua dor. O plano de Deus não acabou quando Jesus foi pregado naquela cruz. Foi apenas o início de uma vida de ressurreição e de uma vida eterna. A sua dor, a sua aflição, o seu dia de angústia, o dia mau, não é o ponto final. É apenas um processo, apenas faz parte. Tem um início e tem fim. Tem um momento para começar, mas tem hora para acabar. Nós cristãos precisamos entender que vamos passar por grandes tribulações, mas tudo faz parte do plano de Deus. Atos 14, 19 vai dizer assim: sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e arrastaram para fora da cidade, cuidando que ele estava morto. Paulo entra nessa cidade, um povo que estava servindo a outros deuses, fazendo sacrifício. Paulo pula na frente do povo e fala, Paulo, Barnabé, os outros discípulos, e ele fala, não sacrifique. E Paulo começa a pregar, e aquele povo, todo o povo que estava ali se converte, não sacrificam outros deuses, não fazem sacrifícios, e ele começa a falar de Jesus. Aí se reúnem então os judeus que vêm de Antioquia e de Icônio, e eles começam a convencer a multidão a quê? A apedrejar Paulo. Paulo tinha acabado de ministrar, de pregar, impedir que eles fizessem ali o sacrifício. Depois, se você quiser ler tudo. E aí eles apedrejam Paulo até ponto de Paulo parecer morto, e arrastam ele para fora da cidade. Versículo 20: mas rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois por meio de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Paulo prega, é apedrejado, quase morto. Os discípulos o guardam, o rodeiam, colocam de pé. Ele entra na cidade de novo, ele não para, ele volta a pregar, faz discípulos, converte um monte de gente, volta para Listra, ele continua na sua caminhada, e ele vai lá e vai confirmar o ânimo dos discípulos, falando, não podemos parar, temos que permanecer na nossa fé. Não podemos parar diante da circunstância, diante da tribulação, diante daqueles que nos opõem, pois é por meio mesmo de muitas tribulações que nos importa entrar no reino de Deus.
faz parte. Para viver o reino, para entrar no reino, faz parte a tribulação, porque é esse momento de dor, é esse momento de tribulação que vai nos amadurecer, que vai nos tornar o homem e a mulher de Deus, que Deus nos chamou para ser, para o cumprimento do seu propósito. Se você quiser viver uma vida tranquila, uma vida sem vento, uma vida, sem tempestade, sem mar revolto, se você quer viver de brisa, o cristianismo não é para você. Jesus disse que passaríamos por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Tem de bom ânimo. Porque no final é vitória. No final, em mim, vocês serão mais que vencedores. Mas primeiro vem as tribulações, primeiro vem faz parte. Faz parte do evangelho, faz parte do verdadeiro cristão, faz parte do cristianismo. Ou o cristianismo hoje é o lugar de pessoas que confiam plenamente no Senhor. Ah, mas está dando tudo errado, mas você tem certeza que Deus está no controle. Ah, pastora, mas está difícil, mas tenha certeza que Deus está no controle. E ao invés de você perguntar, ai Deus, por que isso está acontecendo comigo? Pergunte para Ele, Deus, para quê? Qual é o propósito? Vamos lá, que eu estou firme, eu estou de pé, eu vou perseverar. Pare de perguntar por quê e pergunte para quê? Para quê? Para que você esteja preparado, para que você possa se aprontar, para que você fique firme, porque você sabe que Deus tem um propósito. Fique tranquilo, a história ainda não acabou. A tribulação, a dor, o medo, a aflição não é o seu fim, faz apenas parte de um processo glorioso de transformação da nossa vida. Deus está no controle de tudo, Ele permanece no controle de tudo, porque aquele que começou a boa obra em nós é fiel para terminá-la até o dia de Cristo. E o que nós precisamos fazer? Crer e confiar. Temos que crer e confiar, porque o Senhor não perde o controle de nada. Temos que crer e confiar que Ele se mantém no governo, Ele se mantém no controle de todas as coisas. Então, não reclame das coisas ruins que estão acontecendo, não reclame das coisas que estão dando errado, não reclame das prisões, não reclame das coisas que você não entende, não reclame das suas perdas, não reclame do que pode parecer destruição. A história ainda não acabou, Deus está no controle. Pastora, por que você está dizendo isso? A gente está tudo animado, acabou de voltar no retiro, mas o dia mal vem, querido, e você tem que estar preparado. Você tem que estar preparado. A cada encontro com Deus, Ele deixa uma marca, mas não é uma marca de destruição, é uma marca para dizer, agora eu tive encontro com o Senhor, e essa marca me justifica, essa marca me fortalece, essa marca diz quem eu sou. Preste atenção no que eu vou te falar. Tem gente que vai se levantar, e da onde às vezes a gente menos espera, para fazer mal contra você. Vão maquinar o mal contra você, mas eles não sabem que tudo faz parte do propósito de Deus. Eles não sabem que toda perseguição, toda mentira, toda blasfêmia, tudo faz parte do propósito de Deus. Nada foge do controle de Deus. Então, não se preocupe, não reclame, não se vingue, não se justifica, também não se faça de vítima. Apenas creia e confie que o nosso Deus governa. Ele tem governo de tudo, Ele está no controle de tudo, e a minha vida é dele. Ele está governando a minha vida, controlando a minha vida. E pode parecer que está dando errado aos olhos dos homens, mas assim como Jesus, assim como José, eu entendi que Ele me enviou na frente para a preservação da vida. Ele me envia adiante do restante da multidão, da minha família. Para quê? Para a preservação da vida. Você é um preservador de vida. Então temos que permanecer no propósito, temos que perseverar no propósito, porque o que seria de Davi sem o gigante? O que seria de Jesus sem a cruz? O que seria da igreja sem renúncia?
Então, não reclame dos gigantes, não reclame de carregar a sua cruz, não reclame das renúncias necessárias, não reclame das leves e momentâneas tribulações que passamos, como Paulo vai dizer, que essas tribulações são leves e momentâneas, porque maior é a glória que vem sobre nós. Por quê? Porque não há reino sem sacrifício, não há reino sem cruz, não há reino sem você vencer os seus gigantes, não há reino para aqueles que não perseveram no propósito, não há reino para aqueles que entendem que o dia mal vem, não para te destruir, mas para formar o seu caráter, para o cumprimento de um propósito, para te tornar um preservador de vida. Porque todo verdadeiro encontro que temos com Cristo vai nos deixar marcas. E quantos mais marcas nós temos, mais Ele é visto. E as pessoas vão olhar para nós e vão ver, mas não é mais aquela menina, não é mais aquele menino, não é mais aquela mulher, não é mais aquele homem. Não, verdadeiramente eles andam com Jesus. Verdadeiramente eles são cheios de Cristo. Porque agora eles não têm uma sabedoria dessa terra, eles não falam um linguajar dessa terra, eles falam de uma sabedoria que vem do céu. Eles se portam com uma sabedoria que vem do céu. Porque todo encontro com o Senhor deixa marcas. Todo verdadeiro encontro com o Senhor nos marca, para que todos possam ver Cristo em nós. Eu espero que vocês tenham compreendido, amém? Tudo aquilo que eu ministrei, tudo aquilo que o Espírito falou comigo. Essa palavra estava preservada para esse dia. Deus me deu essa palavra no início do mês. E Ele falou assim: guarda para depois do retiro. Eu não entendi porquê, mas eu só obedeço. E o pastor Bruno até falou: você já tem a palavra? Eu falei: tenho. Ele já? Eu falei: já, desde o início do mês. Então vai na fé. Então, eu espero que você entenda, porque isso vai ajudar você no seu dia a dia. Essa palavra vai te fortalecer no dia mal, vai fazer você lembrar que Deus está no controle de todas as coisas. Que você preserve essa palavra no seu coração. Isso vai te fortalecer no seu caminhar com Cristo. E essa palavra vai ser alimento para as pessoas que estão à sua volta, que estão no dia mal. Você vai dizer: não fique preocupado, não fique atribulado. Deus está no controle. Deus está governando todas as coisas. Deus nunca perdeu o controle de nada. E Ele com certeza está governando todas as coisas, principalmente a nossa vida, amém? Fique de pé que eu quero orar. Segunda Coríntios 4. Vai dizer assim, Paulo vai falar assim. Eu ia ler só o 16 e o 17, mas eu vou ler desde o primeiro, amém? Portanto, visto que temos este ministério, pela misericórdia do que nos foi dada, não desanimamos. Antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, e não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Pelo contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendo a consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois não nós pregamos a nós mesmos, mas pregamos a Jesus Cristo, o Senhor. E nós, como escravos de Cristo, por amor de Jesus, pois Deus disse: das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face
face de Cristo, mas temos esse tesouro em vaso de barro para mostrar que esse poder, que tudo que excede provém de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo por toda parte a mortificação de Jesus Cristo no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no vosso corpo. Assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste na nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, para que em vós opere a vida. E temos, portanto, no mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós também cremos, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus também vai nos ressuscitar com Ele, para nos apresentar convosco, porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, morra, o homem interior, contudo, se renova dia após dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz um peso eterno de glória muito excelente, não tentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem são eternas. Não desfaleça, porque é leve e momentânea a nossa tribulação, e ela produz um peso eterno de glória. As nossas marcas produzem um peso eterno de glória. Então não tenha medo de se encontrar com Jesus, de se expor a Cristo, de conhecê-lo mais. Todo encontro verdadeiro com Ele deixa marcas, mas a cada marca é um peso eterno de glória. A cada marca aumenta o peso eterno de glória, para que todos possam ver não as coisas dessa terra, mas as coisas eternas. Então, como um tesouro em vaso de barro, nós estamos aqui não para mostrar quem nós somos, mas o conteúdo desse barro, o conteúdo desse vaso, que é um tesouro eterno, que é o nosso Cristo, amém? Então que essa palavra possa iluminar o seu coração, porque como diz a palavra, podemos estar atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas nunca desanimados, perseguidos, mas nunca desamparados, abatidos, mas nunca destruídos, porque o que carregamos é a vida de Cristo. Somos mantenedores e aqueles que vão preservar a vida do Senhor. Então, se Ele está deixando marcas, se Ele está mostrando quem Ele é, se Ele está te fazendo passar por momentos, é para que vejam a vida dEle através de você. Deus está no controle de todas as coisas, amém? Vamos louvar?